Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuem com todos nós. Estamos aqui reunidos para mais uma aula sobre o curso de Atos dos Apóstolos e a gente vai agora trabalhar o capítulo 20, basicamente, né? É um capítulo muito rico, com muitas informações, e a gente vai também tratar. É um capítulo que está dentro da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que foi uma viagem muito importante, né? A segunda viagem de Paulo, ele deu grande atenção, ali a gente viu, né, nas aulas anteriores, ele deu grande atenção à igreja de Corinto. E agora nós vamos ver nessa terceira viagem que o apóstolo Paulo dá grande atenção, grande enfoque à igreja em Efésios. E nós vamos entender o porquê e entender a importância da cidade de Efésios e dessa passagem do apóstolo Paulo pela cidade e o que nós podemos aprender com isso, tá? Então, nós vamos projetar agora a nossa tela e eu espero que você aproveite, né, ao máximo o conteúdo que foi preparado com muito carinho, né, e sempre sob debaixo, né, da orientação do Espírito Santo de Deus. Então, que você possa aí aproveitar ao máximo o material desta manhã. Como nós dissemos, a terceira viagem de Paulo, a viagem missionária, uma viagem que aconteceu entre os anos 52 a 57 da era cristã. Só para a gente se localizar melhor, entender, né? Quando foi, né? A era cristã, ela passou depois de um tempo. Nessa época de Paulo, irmãos, não existia anos 52, 57. Eles tinham um outro calendário, uma outra forma de contar o tempo. O que aconteceu é que depois, né, que o império se uniu ao cristianismo, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Estado, muitos anos depois do que nós estamos vivenciando agora, foi estabelecido um novo calendário, né? E esse novo calendário, ele passou a ter antes de Cristo, o ano zero, que foi o ano do nascimento de Cristo, e o depois de Cristo, né? Que é o DC, AC e DC. Né? Então, hoje, nós contamos o ano zero. Por exemplo, nós estamos no ano 2020, depois de Cristo, né? Então, nós estamos no ano 2020, depois do nascimento de Cristo. Então, quando eu falo 500 antes de Cristo, por exemplo, eu estou dizendo que o evento ocorreu há 2.520 anos. Eu somo o ano que nós estamos, mais os 500 antes de Cristo. Então, 2020 mais 500 dá 2.520. Então, quando eu me refiro a algo e digo que tal evento ocorreu há 500 anos, em 500 anos antes de Cristo, eu sei que ele ocorreu há 2.520 anos. Então, nós estamos aqui, o ano zero, nascimento de Cristo.
Nós temos aqui o ano 30. O que aconteceu no ano 30? A morte de Cristo, tá? E aí, o que aconteceu? O ano 30, mais ou menos aqui, nós temos o período da terceira viagem missionária, que está entre 52 e 57, tá? Na linha da história, tá? Então, nós temos aí toda uma trajetória depois disso, né? Mostra o que eu quero mostrar com isso? Que esse evento aqui, se a gente imaginar que Jesus Cristo morreu no ano 30, o ano 52 são quantos anos? 22 anos depois da morte de Cristo, tá? 22 anos após a morte de Cristo, Paulo inicia, então, a sua terceira viagem missionária. Conforme falamos na aula passada, foi uma viagem muito difícil e nós tivemos momentos complicados nessa viagem, né? E um momento complicado que nós tivemos foi justamente a passagem por Efésios, como nós abordamos na semana passada, e o conflito com Demétrios, o Oríves, né? Por conta de tudo que ocorria na cidade de Éfeso, em torno da deusa Diana, também conhecida como Artemis, o templo de Diana e todo o comércio que se dava em torno do templo. Então, a cidade de Éfeso era uma capital muito importante, né? Uma capital muito importante na região da Ásia, e ela tinha o templo de Artemis, né? Esse templo, ele era muito importante, inclusive economicamente. Muitas pessoas sobreviviam economicamente da idolatria a Artemis ou Diana. Quando Paulo prega contra a idolatria e defendendo, né, e anunciando Jesus Cristo, os comerciantes em torno da religião, da adoração a Diana, a Artemis, esses comerciantes começam a se incomodar. Vocês viram na semana passada, vocês leram isso no livro de Atos, no capítulo 19, né? Eles começam a se incomodar profundamente contra a pregação de Paulo. Não é nem por uma questão religiosa, irmãos, mas por uma questão econômica. E aí, eles começam a inflar a multidão contra o apóstolo Paulo, e aí existe toda uma revolta ali em Efésios, né? Que nós vimos na semana passada. Nós vamos passar agora, queridos irmãos, um vídeo que é importante para que a gente entenda o que aconteceu, para que a gente entenda o que acontecia em torno da cidade de Éfeso. Tá? Então, prestem bastante atenção no vídeo que nós vamos assistir agora. Né? Prestem bastante atenção nesse vídeo. Vamos ver o método histórico. Primeiro, nós vamos ver a cidade de Éfeso. Ela era uma das... Vamos aumentar um pouquinho o volume, né, para que vocês consigam ouvir bem. Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Vamos ver o método histórico. Primeiro, nós vamos ver a cidade de Éfeso. Ela era uma das principais cidades da província de Roma, da Ásia Menor. Era considerada a capital e uma cidade muito cultural, onde tinha uma das maiores bibliotecas da região. Ela também tinha uma
Queridos irmãos, eu dei uma pausa aqui, uma pausa só para mostrar essas ruínas que vocês estão vendo, elas são as ruínas, né, da biblioteca que ela coloca aqui, né, mostra o quanto a cidade de Éfeso era uma cidade de grande importância para para toda a região, né, como eu disse. E nós temos aí também nessa região, a gente tinha o templo de Artemis. Vamos falar também sobre esse templo. Sensação estratégica. Ela era uma cidade portuária, porém banhada pelo rio Castor. Quando as outras cidades, banhadas por mar, sofriam inundações, Éfeso permanecia ilesa e todos os navios passavam por ela. Então, era uma cidade com uma rotatividade muito grande. Na cidade de Éfeso também existia adoração à grande deusa Diana na época. Existia um templo muito grande naquela região. Possuíam também montes chamados Touros e Pion, que eram regiões onde se alistavam desde o mar Egeu, onde era possível ter uma visão do templo de Diana, que era aproximadamente de 6 quilômetros. Tudo na cidade de Éfeso girava em torno desse templo e da adoração a essa deusa. Existiam comerciantes que vendiam coisas referentes à deusa Diana. Então, a movimentação na cidade, por causa do templo, era muito grande. E o comércio girava em torno deste templo. Para você entrar na cidade de Éfeso, você pagava como se fosse um ingresso. Você tinha que pagar um preço para poder entrar na cidade. Tanto para conhecer o templo, quanto para conhecer o esplendor da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso possuía um anfiteatro que cabia por volta de 40 a 50 mil pessoas. E é neste lugar que ocorre o tumulto relatado no livro de Atos, capítulo 19, versículo 23. A cidade era tão desenvolvida que naquela época eles também possuíam latrinas para o banheiro público. A cidade de Éfeso também era conhecida pela tradição na área de mágica e ocultismo, como foi relatado no livro de Atos, capítulo 19, versículo 18 e 19. Naquele tempo também acontecia o escrito Efesino. Isso era um livro de simpatias para problemas do cotidiano. Este livro era muito valioso naquela época. Além da deusa Diana, a magia e o ocultismo também eram muito fortes na época. Agora que já estudamos sobre a cidade de Éfeso, vamos ver um pouquinho sobre essa deusa Diana. O templo de Diana era considerado uma das 7 maravilhas do templo antigo, porque era muito grande e muito bonito. Eles dizem que era feito de mármore branco e parecia um luzeiro de tanto que brilhava. No templo de Diana também se adorava ao deus Baco, considerado o deus do vinho. A história conta que sacrifícios eram oferecidos atrás das colunas do templo, onde existiam sacerdotisas, que eram como prostitutas, e os homens tinham relações sexuais com elas. Esta era a forma de adoração à deusa Diana. E com isso, essas mulheres engravidavam e elas não podiam manter os seus filhos dentro dos templos. Então, elas eram deixadas na rua e abandonadas. Por isso, você vai entender que o livro fala muito sobre paternidade, porque nós estamos falando de uma sociedade matriarcal, onde a deusa Diana é quem manda, quem domina, e existem muitos órfãos por causa da adoração a ela. Então, nós vemos que Paulo vai falar muito sobre a paternidade de Deus, vai combater essa adoração e essa sociedade matriarcal, revelando a paternidade de Deus no livro. Diana era considerada uma deusa maternal da fertilidade e que povoava a cidade e toda a região. A deusa Diana também era considerada a deusa da caça e também a deusa que tinha um poder sobre os animais. O templo também era considerado como um banco na época, onde as pessoas depositavam suas riquezas e guardavam, porque consideravam um lugar seguro onde não seria saqueado. Na mitologia, a deusa Diana era filha de Júpiter com Latona e era irmã gêmea de Apolo. Conta-se a lenda que quando Latona estava parindo, sofreu além das dores de parto, e foi um parto muito complicado. Devido a isso, Diana era avessa à ideia do casamento. A ideia era de que a deusa Diana era um meteoro. Como era filha de Júpiter, ela caiu de Júpiter.
Júpiter. Ela tinha autoridade para julgar e era atribuída à noite. Era a deusa da lua e a deusa da noite. Ela podia assumir muitas vezes a forma da deusa Minerva, que era a deusa da guerra. Ela era considerada virgem, por isso ela era considerada pela cidade como protetora das donzelas. Ela possuía outros títulos, como grande mãe da natureza, patrocinadora dos banquetes, protetora dos suplicantes e dos governantes. Santíssima, primeira líder, ouvidora. Também havia indícios de que existia um sacrifício humano no estabelecimento dela como deusa. Ela era celebrada o ano inteiro, mas principalmente durante a primavera, seria por volta de março e maio. Neste período, as mulheres se entregavam aos homens e ofereciam sacrifícios a deusas por acreditarem ser um período de fertilidade. As sacerdotisas usavam uma túnica muito curta e também andavam pela cidade ao redor do templo com os seios desnudos durante o mês de maio. Devido a uma celebração com o deus Baco, aconteciam orgias e diziam que casais ficavam um ao lado do outro, nesse sentido mesmo de orgia e de uma grande adoração, tanto à deusa Diana quanto ao deus Baco, ao mesmo tempo no templo. No templo também possuíam eunucos, onde o objetivo deles era proferir oráculos de adoração e cantarem louvores em adoração à deusa, enquanto aconteciam os sacrifícios, e também há indícios que aconteciam acrobacias no templo, como forma de adoração. Quando pensamos no contexto histórico do templo e da adoração a Diana, pensamos no que a deusa representava para eles, conseguimos entender o que Paulo fala em sua carta. Era uma cidade com muitos órfãos, era uma cidade que apontava para a deusa, onde tudo dependia dela e sem ela nada podia ser feito em Éfeso. O culto a Diana era intimamente ligado com a cidade. Os fundamentos da cidade estavam alicerçados em Diana. E todo o Império Romano não existe relatos de um culto voluntário maior que o de Diana. Ela era o coração de tudo. Acredita-se que Paulo gastou grande tempo na cidade de Éfeso, pois já existia toda essa centralidade em Diana. Então, Paulo, ele centraliza todo o livro em Cristo, ele aponta tudo para Cristo. Ele mostra primeiro quem é esse Cristo e depois ele instrui para que eles tenham atitudes como Cristo teve, trazendo Cristo para a centralidade. Bom, queridos irmãos, eu acho que vocês puderam ver, né? É claro que esse vídeo, ele está ali, ele foi feito à luz da carta do apóstolo Paulo aos Éfesos, né? Mas ela traz importantes informações, principalmente o que ocorria em torno da adoração a essa deusa e do que era o templo, né? Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então, daí a gente compreende todo o tumulto que a pregação de Paulo trouxe em Éfeso, né? Todo o alvoroço que a pregação de Paulo trouxe em Éfeso. E aí vocês vão ver mais à frente, depois, a leitura que faremos, né, dos versículos 17 a 38 do capítulo 20 e do próprio Apocalipse, que foi a carta de João à igreja de Éfeso, né? Então, queridos irmãos, eu gosto de trazer a vocês, né, o máximo possível que o tempo de aula permite, dessas informações que estão além da Bíblia. É claro, elas não servem para a nossa salvação, elas não servem para a nossa conversão, não são palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia, é a Escritura, mas elas nos ajudam a compreender o que estava acontecendo. É possível, né? A gente faz o exercício de visualizar, né? Visualizar
Paulo, no meio daquele alvoroço, com tudo que estava acontecendo, né? E vocês viram várias informações sobre a deusa Artemis, né? Também conhecida como Diana, né? Na hora do alvoroço, parte da população começa a gritar: Diana, a grande deusa dos Éfesos, né? Quer dizer, era uma adoração, e como ela disse, né? Essa professora, essa pesquisadora disse, não há registro de uma adoração espontânea tão grande quanto a adoração a Artemis em toda a região ali da Ásia, né? Exclui, claro, Jerusalém, porque Jerusalém adorava ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, né? No templo de Jerusalém. Mas fora de Jerusalém, você não tem registros de uma devoção tão grande, espontânea, como era em Éfeso a deusa Artemis. E essa adoração, ela não se limitava a Éfeso, ela percorria em outras cidades da região. Por que eu disse espontânea? Eu disse espontânea porque depois do ano 60 e alguma coisa depois de Cristo, o Império Romano começa a impor o culto a César. A figura do imperador, ela ganha um status de divindade, então o Império Romano passa a exigir o culto a César. Por isso que Artemis recebia uma adoração espontânea, não tinha uma lei, não tinha uma determinação para que ela fosse adorada, ao contrário de César, que era uma imposição de adoração pelo império. E aí isso vai trazer duras consequências aos cristãos, tá? Duras consequências aos cristãos. Mas, como o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito antes disso, né? Ele termina, ou ele aborda um período antes dessa imposição de César como divindade. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não vai trazer os problemas que a igreja sofreu com os romanos, né? E isso ficou por conta da história da igreja, que a gente estuda e a gente conhece. O livro de Atos dos Apóstolos, ele traz alguns problemas como esse, né, em Éfeso, mas a pior perseguição que Paulo e os cristãos sofrem no livro de Atos é dos judeus, por parte dos judeus, né? Mas nós falaremos isso, né? Começaremos a falar sobre isso com mais ênfase na próxima aula, quando Paulo regressa a Jerusalém, e ali ele tem, né, problemas sérios, né, sérios em Jerusalém. Mas, por enquanto, a gente fica aqui em Éfeso. Então, vocês compreenderam, através do vídeo que nós passamos, a importância da cidade de Éfeso, da adoração a Diana, do templo, né? E aí eu queria projetar umas fotos aqui para vocês, né? A primeira é a imagem da deusa Diana, né? Então, aqui essa imagem da deusa Diana, né? E aí ela era considerada a deusa da fertilidade, por isso que ela é retratada com vários seios, né? Vários seios, tá? Vários seios. Outras imagens, ela tem alguns animais, conforme a informação que a professora trouxe, né? Falando que era também, ela tinha, segundo a tradição, a crença dos Éfesos, ela tinha também uma influência, né, um poder sobre a natureza. Tá? Da onde surgiu, né? Vocês viram que ela era conhecida como filha de Júpiter. Quem era Júpiter? Júpiter era uma divindade mitológica grega
que era conhecido entre os gregos como Zeus, né? Então aí é mais fácil, né? Zeus. Quem gosta, né? Quem estuda um pouco de mitologia grega, entende que Zeus é o chefe dos deuses na mitologia grega, né? Que era também conhecido como Júpiter, que deu nome a um planeta. E aí, um meteorito caiu, um meteoro, né? Caiu na região há muitos anos. Eu falei isso na aula passada, caiu ali naquela região e tinha um formato muito parecido, segundo a tradição, essa imagem ela foi feita inspirada no meteoro que caiu em Éfeso. E esse meteoro, então, ele passou a ser adorado, né? Sendo considerado a filha de Júpiter, a filha de Zeus, que foi lançada na Terra, né? Então, olha como as coisas vão se construindo, né? E vão chegando onde chegam, né? Onde estão. E aí, queridos irmãos, nós vamos para uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o Templo de Ártemis. Então, olha só como era o Templo de Ártemis, né? Não quero fazer aqui nenhuma associação, longe disso, mas aqui nós que moramos em Osasco, você olha essa imagem, tá? Essa imagem, irmãos, ela não é uma foto, né? Mas com base na arqueologia, com base em documentos, com base em registros, né? Que havia, né? Então, essa é uma representação artística muito próxima do que era o templo de Ártemis. E eu olho para esse templo, eu lembro o quê, irmãos? Quem mora em Osasco lembra o quê? O que te vem à memória? O que me vem à memória é o templo da Igreja Universal, ali do lado da ponte metálica de Osasco. A hora que eu olhei essa imagem do templo de Ártemis, na hora veio a imagem do templo da Universal ali em Osasco, do lado da ponte metálica, tá? Eu não quero fazer nenhuma associação, tá? Mas é inegável a semelhança, né? É inegável, não tem como a gente negar. A sensação que dá é até que quem desenhou o templo da Universal ali, ao qual eu me refiro, estava olhando para essa imagem, porque a semelhança é incrível, tá? Mas esse é o templo de Ártemis e nós temos as ruínas, né? O que ficou daquela região, né? Aqui, ó, são provavelmente as ruínas do templo de Ártemis. Aqui era a biblioteca citada pela professora, né? E aqui, onde a gente está vendo esse caminho aqui, provavelmente aqui, né, pelo que indicam os estudiosos, é o caminho por onde se chega à cidade de Éfeso, ali como foi mostrado, né, a entrada da cidade, e na época de Paulo as pessoas pagavam para entrar na cidade, né? Então, nós temos aí esse retrato de Éfeso, né? Guarde essa lição quando você for ler novamente a carta de Paulo aos Éfesos, você veja esse vídeo de novo, né? Então, queridos irmãos, eu me detive um pouco aqui, que eu achei importante trazer essas informações para que a gente compreenda, né, o que foi a pregação de Paulo na cidade de Éfeso, o rebuliço, né, que trouxe o evangelho à cidade de Éfeso. E aí a gente entende, né, todo aquele distúrbio, toda aquela confusão, todo aquele movimento contrário à mensagem de Paulo ali em Éfeso.
Depois, queridos irmãos, Paulo, ele vai para a Macedônia, né? Ele continua a sua viagem e ali da Macedônia, né? Ele passa ali pela cidade de Mileto, né? Eu expliquei um pouquinho para vocês também sobre a cidade de Mileto, né? Na aula passada, né? Tales de Mileto, né? Um filósofo, né? Da Idade Antiga. E aí, queridos irmãos, a gente vem na despedida de Paulo à igreja em Éfeso. Para mim foi um texto muito bonito, né? Que eu queria compartilhar e chamar a atenção. E aí vocês vão perceber como as coisas estão relacionadas no Novo Testamento, né? E como realmente o Espírito Santo conduzia a vida de Paulo, né? Que, como eu disse aqui no início, né, do slide, né? Uma vida dedicada à obra de Deus. É isso mesmo na vida de Paulo, né? E aí, então, queridos irmãos, ele manda chamar, antes dele voltar para Jerusalém, que era o intento do seu coração, ele manda chamar os presbíteros, os líderes da igreja em Efésios. E aí, queridos, nós temos uma carta muito interessante, né? Uma passagem, uma carta não, uma passagem do livro de Atos muito interessante, que eu queria ler e ir comentando com vocês, né? Então eu vou projetar aqui, ó. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, Paulo pede para chamar. E aí, olha o que ele vai dizer aos presbíteros. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Então eu me detenho aqui, irmãos. Então vejam bem, o apóstolo Paulo, né, ele fala de como foi a sua vida ali no tempo que ele passou em Éfeso, junto às pessoas, do compromisso que ele teve, da dedicação que ele demonstrou, né? E aí ele diz aqui: constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Então, assim, Paulo, ele era um ser humano, uma pessoa. Então, muitas vezes ele quis ficar num lugar, mas o Espírito Santo dizia algo diferente, muitas vezes, do que o seu desejo. Então, ele anuncia que ele vai ter que ir para Jerusalém, porque ele sentia esse chamado. E olha o que ele acontece: constrangido, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Meu Deus do céu! Então ele sentia no coração que ele tinha ainda muito que padecer pelo evangelho, mas mesmo assim ele se mantém fiel
ao seu chamado e fiel àquele que o chamou, que é Deus. Aí, por isso que eu disse, irmãos, é uma das passagens mais bonitas de Atos dos Apóstolos. Porque olha o que ele vai dizer. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo não considerava a sua vida preciosa para ele mesmo. A sua vida era preciosa para Deus. Então, importava fazer aquilo que era útil para a obra de Deus. Então, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Por isso, mais uma vez, irmãos, me gera uma revolta dentro de mim, e eu peço a Deus perdão quando eu vejo pessoas se auto-intitulando apóstolo. Blasfêmia! 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 Isso é apóstolo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não reconheço nenhum outro que se diz apóstolo, senão Paulo e os verdadeiros apóstolos de Cristo. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Olha, ele se despedindo dos irmãos em Efésios. Não vereis mais o meu rosto. Eles queriam que Paulo ficasse. Paulo queria ficar, mas esta não era a vontade de Deus. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atendei por vós e por todo o rebanho. Olha a responsabilidade. Paulo, ele diz, eu estive aqui, preguei, ensinei, falei, vocês não me verão mais. Portanto, eu estou limpo do sangue de todos. E aí ele diz aos presbíteros que ele chamou, cuidem de vocês mesmos e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Outra coisa, irmãos, às vezes, nós carinhosamente falamos, fulano deu sangue pela igreja. Fulana deu a vida pela igreja. Com todo o respeito à memória de tantos pastores, presbíteros, presbíteras, pastoras, diáconos, diaconisas, irmãos, irmãs que lutaram até hoje pela igreja de Cristo Jesus. Mas ninguém, senão o Senhor Jesus, deu a vida pela igreja. Ninguém, senão o Senhor Jesus, deu o sangue pela igreja. Tá? Porque se a igreja
depender do meu sangue ou da minha vida, ela vai para o inferno. Porque só há um sangue que pode nos redimir dos nossos pecados, o sangue de Jesus. Só uma vida foi dada pelo nosso resgate, a vida do nosso Senhor Jesus. Então a gente tem sempre um carinho muito grande pelos que passaram, mas eu digo a vocês, ninguém deu a vida pela igreja, ninguém deu o sangue pela igreja, senão o Senhor Jesus. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Prestem atenção no que foi lido agora. Isso que Paulo prenunciou, isso que Paulo previu, isso que Paulo anunciou, não é porque Paulo era um adivinho, mas é porque Paulo conhecia um pouquinho da natureza humana e as pessoas como elas eram. E ele sabia que depois da sua saída se levantariam pessoas com esse perfil. E essa palavra de Paulo se cumpre lá em Apocalipse, na carta aos Efésios. Eu vou sair daqui agora e vou abrir o segundo texto aqui. Atos 2, de 1 a 7. E olha o que está escrito aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: esta carta de Apocalipse, esse documento que eu estou lendo agora, ele foi escrito 20 ou 30 anos depois de Atos dos Apóstolos, depois do que Paulo disse aos presbíteros em Efésios, que nós lemos lá. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Olha, associem o que Paulo disse aos presbíteros, os lobos que se levantariam, e olha o que João escreve, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Cuidado com quem se declara apóstolo. Isso não é de hoje, olha, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolo e não são. E os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E se não, moverei a ti. Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vocês lembram naquele vídeo que a professora, ela explicou que toda a região ali em Éfeso, as águas, quando invadiam, elas deslocavam e destruíam as cidades. Então, Éfeso estava segura pela sua condição geográfica. Porém, olha o que Deus diz: venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aí ele diz: tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Volto novamente ao nosso texto, o primeiro de Atos.
os nicolaítas, falsos mestres, falsos doutores, falsos pregadores. Estes eram os nicolaítas, que traziam doutrinas enganosas para desvirtuar os cristãos. E olha o que foi dito. Olha o que Paulo disse: penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Esses lobos vorazes eram os falsos mestres. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar-vos com lágrimas a cada um. E aí, queridos irmãos, eu queria fazer aquela associação, depois nós vamos trabalhar o outro texto, né? Mas olha o que nós temos aqui. Paulo diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Veja bem, então Paulo está dizendo que enquanto ele esteve em Éfeso, ele não foi dominado pela ganância, pelo desejo de riqueza, mas estas mãos serviram para o que me era necessário a mim. Estas mãos, quais mãos? As mãos que ofereceram as suas ofertas à igreja de Éfeso. Elas serviram para o que era necessário a Paulo e aos que estavam com ele. E ele diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Isto quer dizer o quê? Que ele foi sustentado pelos irmãos em Éfeso, ele e os que com ele estavam, mas que ele não foi levado pela cobiça, ele não quis cobiça, mas o que ofereceram a ele foi para o seu sustento. Então, ele estava deixando a igreja de Éfeso com a consciência limpa de que o que ele recebeu dos irmãos foi para o seu sustento. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister. Aí olha o que ele diz, irmãos. É mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Por que ele faz esse apelo aos necessitados? Lembra do que a menina falou, a professora, no vídeo? Que devido à idolatria a Ártemis, né, a cidade de Éfeso acabou acumulando muitos órfãos. Eram os necessitados de Éfeso que Paulo pede uma atenção especial. Irmãos, olha que bonito isso aqui. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, incluindo Paulo, que chorou na sua despedida de Éfeso. Chorou. Os irmãos, os presbíteros, os líderes que ali estavam e ouviram esta palavra, choraram. E esse momento, irmãos, deu força, certamente, deu força à igreja de Éfeso para que a carta lá em Apocalipse pudesse dizer que Éfeso lutou contra os falsos profetas, lutou contra os mentirosos, resistiu, abominou as obras dos nicolaítas. Então, aquilo que a gente lê lá
lá em Apocalipse, que a gente leu, lá em Apocalipse, a gente vê como resultado do trabalho de Paulo. Olha que coisa linda, né? Muitas vezes a gente lê Apocalipse e lê a carta à igreja de Éfeso, e em momento algum a gente associou a Atos dos Apóstolos. Quem conseguiu ler Apocalipse, ler a carta à igreja de Éfeso e associou aquilo lá que a gente leu lá, a passagem de Paulo por Efésios? Quem podia fazer essa associação? Só foi possível fazer graças a esse estudo que a gente está tendo ao curso de Atos dos Apóstolos, né? Ao curso de Atos dos Apóstolos. E depois nós vamos ler com muito mais autoridade a carta de Paulo aos Efésios. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Eles estavam tristes, com o coração partido, mas eles entendiam a partida de Paulo. E mesmo Paulo dizendo: estou indo embora, vocês não verão mais o meu rosto. Mesmo assim, amaram a Paulo, abraçaram a Paulo afetuosamente, o beijavam. E entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, o acompanharam-no até o navio. Foi uma partida que eu me emociono imaginando como foi esse momento, e penso quão maravilhosa foi para a igreja e para Paulo a sua passagem ali, durante anos em que permaneceu em Efésio. Durante anos. Que coisa maravilhosa. E aí isso tudo faz grande sentido quando a gente lê a carta à igreja de Éfeso em Apocalipse. Então, o que a gente vê, irmãos? O carinho da igreja de Éfeso por Paulo, o quanto foi dura a despedida, não verão mais o meu rosto. Por quê? Paulo vem para Jerusalém, de Jerusalém depois ele vai para Roma, e ali ele termina os seus dias em Roma, já muito cansado, já muito envelhecido. E aí é o que vai acontecer depois de Atos dos Apóstolos, né? Depois de Atos dos Apóstolos, o que vai acontecer é que vai vir a grande perseguição de Nero. Nero vai perseguir a igreja, acusando os cristãos de terem incendiado Roma. E aí, Paulo vai ser preso, Paulo vai ser torturado e depois vai ser decapitado, né? Mas, enfim, queridos irmãos, nós lemos aqui, né, o alerta aos perigos, os lobos vorazes, que Paulo chamou a atenção aos líderes, que ficaram atentos a isso, e a gente viu que eles ficaram atentos a isso lá na carta em Apocalipse. E seriam esses lobos os nicolaítas, né? Os nicolaítas, que o que significa, quem eram os nicolaítas, a gente vai falar um pouco disso na semana que vem, tá? Então, no próximo domingo, a gente vai falar sobre os nicolaítas. Vamos, então, falar um pouco mais dessa despedida de Paulo e vamos para o final da terceira viagem, né? O profeta Ágabo, um importante personagem na vida de Paulo, tá? É o capítulo 21, tá? E a chegada de Paulo e os problemas que ele vai enfrentar em Jerusalém, tá? Então, queridos irmãos, a gente fica por aqui hoje mostrando, né,
o quanto o Espírito Santo atuou na vida da igreja e tudo ligado, né? E, para mim, o grande, o ápice da aula de hoje, né, é a ligação da carta à igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, com essa passagem de Atos dos Apóstolos que nós lemos, né? Essas duas passagens, para mim, passagens estão aqui totalmente juntas, ligadas, e eu vejo que maravilha foi a passagem do apóstolo Paulo por Éfeso e o carinho dele pela igreja de Éfeso, o carinho da igreja de Éfeso por ele, né? E essa despedida dele, que foi realmente de cortar o coração. A gente vai encerrar a nossa aula hoje, né? Agradecendo a você a sua atenção, né? E eu espero encontrar vocês na próxima aula. Deus abençoe. Fiquem na paz.